Você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico, literário e artístico. Eu sou o Márcio e hoje a gente vai fazer uma resenha dessa grande obra, um clássico da literatura universal, de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Bom, gente, eu tive a oportunidade finalmente de ler essa obra, de suma relevância para a história da literatura universal. E a impressão que eu tive, dado a quantidade de referências que inequivocamente a gente identifica que saem dessa obra, referências que vão desde a própria literatura, né, que a gente tem o caso do Dom Casmurro, do Machado de Assis, o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, né, inclusive também influências ali que vão a posteriori também ter relevância na literatura britânica, né, o Mr. Dalloway, que não deixa de ser aí a visão feminina, né, a visão do que seria a mulher no Reino Unido, escrito por uma autora mulher, no caso, né, a Virginia Woolf, e a questão da linguagem também, a questão do realismo, surgimento, vai ser uma obra de relevância, um marco, uma mudança, uma ruptura abrupta na maneira de se escrever e de se pensar as relações sociais. E a partir dali vai ter derivações também para outras formas de arte. Então, uma obra fantástica. Eu diria que a Madame Bovary, de Gustave Flaubert, está para a literatura, em termos de mudança de pensamento, de trazer para o chão o que antes flutuava, né, a chamada... Ou seja, ele está para o que foi o romantismo burguês, né? O realismo de Gustave Flaubert está para o romantismo burguês de sua época, como, por exemplo, de certa forma, a crítica aos romances de cavalaria oferecido por Miguel de Cervantes esteve também para sua época em relação à aristocracia, visão aristocrática de mundo. Então, nesse sentido, é uma ruptura muito forte, vamos dizer assim, né? Eu poderia citar também, nesse mesmo peso, o que seria a visão política proposta por Maquiavel na sua construção do Príncipe, né? Como um manual, né? Um manual pragmático que joga para o chão. Quando eu falo para o chão, eu quero dizer que joga de forma pragmática, sem grandes descolamentos da realidade. Então, o Gustave Flaubert vai fazer o quê? Vai ser irônico, sarcástico e debochar muito da visão romântica burguesa dos romances. Algo que, de certa forma, eu senti muito a proximidade com a obra do Balzac. O Balzac não chegou a ser considerado aí o deflagrador do realismo propriamente dito, mas que há na comédia humana do Balzac trechos e contos, né, que discorrem de forma bastante similar, né, apesar mais que Balzac ainda em alguns momentos sustente um pouco desse romance, né, da própria visão romântica. O Balzac era alguém que jogava também com uma visão aristocrática, então assim, o Balzac não foi propriamente alguém que tenha inaugurado o realismo, como fez o Flaubert. O Flaubert, ele vai deflagrar essa mudança porque ele vai se concentrar, se dedicar estritamente a trazer para o chão, definitivamente, algo que o Balzac só fez de forma incidental em alguns momentos. O Flaubert não, ele vai trazer para o chão de vez todas a maneira romanesca com que a burguesia havia construído valores e relacionamentos sociais e a visão romântica, né? Há um contraste, um nítido contraste, o realismo do Flaubert faz isso, mostra o nítido contraste entre a realidade tediosa da cultura, que a cultura impõe sobre as pessoas, com o que a literatura romântica fazia na cabeça, sobretudo das jovens, em exacerbar os corações acelerados. Principiologicamente, posso dizer que o Flaubert é alguém que vai mostrar, em última análise, que a cultura está em conflito com o que ela promete, o que a própria cultura promete, no caso do romantismo burguês, né? Então a cultura entra em conflito com isso e entra em conflito também com a própria realidade da natureza, porque tanto a questão dos impulsos quanto a questão dos sentimentos se mostram extremamente efêmeros
consequentemente, tanto as relações sociais, culturais, quanto a própria literatura burguesa se defrontam diretamente com a realidade, a pura realidade, que é o que o Gustave Flaubert nos propõe. E como há esse contraste tão grande, ele vai, obviamente, usar muito de sarcasmo para mostrar claramente, de forma irônica, o quanto há essa disparidade, né? nos evidenciar essa disparidade. Aqui no Gemini, eu fiz procurei aqui traçar uma breve resenha da obra, né? Aqui considerado um clássico atemporal, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, é uma obra-prima da literatura realista que continua a fascinar e provocar reflexões desde sua publicação em meados do século XIX. O romance narra a história de Emma Bovary, uma jovem insatisfeita com sua vida provinciana e que busca incessantemente por uma existência mais emocionante e glamurosa, inspirada pelos romances que lê. Os romances inspiravam aquela coisa novelesca, né? Aquela coisa do amor para sempre, né? De estar com o coração acelerado, o amor da sua vida, o destino traçado, todas essas coisas que nós sabemos que se descolam bastante, felizes para sempre, né? Se descolam bastante da realidade do dia a dia tedioso que nos impõe a própria ideia de casamento, né? O próprio matrimônio nos impõe uma visão, uma necessidade de passar por situações que são extremamente contrárias ao que a literatura romanesca nos propõe, nos sugere. Então, há uma insatisfação burguesa. Flaubert pinta um retrato vivido da burguesia provincial francesa, revelando os anseios, as frustrações e a hipocrisia de uma sociedade que valoriza a aparência e a conformidade. Então, Emma Bovary, com seus sonhos de amor romântico e ascensão social, ela acaba se tornando um símbolo da insatisfação feminina em um mundo que oferece poucas oportunidades para a realização pessoal. Agora, o Gemini vai sugerir ali um contraste entre o realismo e a subjetividade, porque a obra se destaca por sua abordagem realista, com descrições minuciosas de ambientes e personagens. De fato, acontece isso, né? Tal qual o Balzac, o Flaubert também vai dedicar longos parágrafos para a descrição de ambientes e personagens. No entanto, Flaubert também explora a subjetividade de Emma, mergulhando em seus pensamentos e sentimentos mais profundos. Essa combinação de realismo e subjetividade confere à narrativa uma complexidade e uma profundidade que a tornam atemporal. Aqui também sugere o Gemini que os temas, de certa forma, são atuais. Porque apesar de ter sido escrito há mais de um século, Madame Bovary aborda temas que continuam relevantes até os dias de hoje, tais como a busca pela felicidade, né? A Emma busca incessantemente por uma felicidade que parece estar sempre além de seu alcance, levantando questões sobre a natureza da felicidade e a importância das expectativas. 2. O papel da mulher na sociedade, sem dúvida, há um enjaulamento cultural por parte da sociedade ocidental no que diz respeito aos impulsos do gênero feminino, e também na expectativa sobretudo no passado era ainda mais forte isso, mais gritante, né? A obra questiona os papéis do gênero e as limitações impostas às mulheres na sociedade burguesa, temas que ainda são objeto de debate nos dias de hoje. E o poder da literatura também acaba sendo revelado. Por quê? Porque os romances que a Emma lê exercem grande influência, né, sobre sua vida, sobre seu ideário, mostrando aí o poder que a ficção tem de moldar as nossas percepções e desejos. E no caso da Emma, aliás, como no caso de muitas mulheres que a cultura tenta prometer essa ideia de felizes para sempre, de príncipe encantado, de casamento como felicidade máxima, certamente que a realidade vai frustrar profundamente a maior parte dessas jovens, né? Crítica social e estilo literário. Flaubert utiliza um estilo preciso e elegante para tecer uma crítica social contundente. A ironia e o sarcasmo estão presentes em diversas passagens, revelando a hipocrisia e a superficialidade da sociedade burguesa. Então, aqui a conclusão. Madame Bovary é uma obra-prima que transcende o tempo e espaço, oferecendo uma análise profunda da condição humana. A história de Emma Bovary continua a ressoar com os leitores contemporâneos, convidando-nos a refletir sobre os nossos próprios desejos, frustrações e a busca por um significado para a vida. Pois bem, né? Então, assim,
foi, para mim, na minha concepção, uma das melhores leituras que eu já tive a oportunidade de ter nas mãos. Muito bem escrito, me lembrou por muitas vezes o Balzac, né, a Comédia Humana, as partes da Comédia Humana que eu já tive a oportunidade de ler. E é um livro que nos mostra, primeiramente, o quão descolado está a ideia romanesca da realidade, né? Por isso ele é um realista, né? E secundariamente nos frustra, ele acaba criando uma decepção dupla também, né? Porque ele nos frustra inclusive com relação à satisfação, a ideia de satisfação dos desejos e dos sentimentos, porque mesmo eles, né, que se defrontam com muita força com a cultura, com a moral, né, mesmo eles não conseguem criar em longo prazo uma saciedade, né, uma vez que eles têm uma natureza efêmera. Então a Emma é alguém que vai primeiramente necessitar sentir-se apaixonada, isso vai se defrontar com a realidade de uma mulher casada, e ao necessitar, ela vai cair no que a sociedade burguesa chama de adultério, e ao fazer isso, ela vai, obviamente, se encantar, viver um primeiro momento de grande euforia, porque acredita que ali ela vai finalmente encontrar o que a literatura romanesca promete, né? O coração acelerado, felizes para sempre. Porém, isso é algo que o Flaubert também aborda de forma bastante realista, mostrando que não se sustenta em longo prazo. Então logo ela acaba se decepcionando, não apenas no casamento, mas também se decepcionando com a percepção de que as relações extraconjugais também não conseguiam sustentar esse sentimento por longo prazo. E tudo isso associado a toda uma questão de trama que envolve também a questão da imagem pública que ela tentava manter, porque a sociedade ocidental prima por essa questão de uma falsa moralidade que nos coloca a obrigação de vivermos em máscaras uns com os outros, mostrando um falso eu para todos, todos fingindo o que não são, né? E uma vez que essas máscaras caem, sobretudo naquela época, o resultado é o ostracismo, é péssimo, é terrível, além de haver um impacto econômico e social, né? E isso leva às raias da tragédia. A obra acaba, obviamente eu não pretendo aqui ficar esmiuçando o enredo, mas ao fazer isso, quando o Flaubert chega a esse ponto de levar a obra para o lado trágico, infelizmente pode acabar acarretando o extremo oposto, o favorecimento do pensamento oposto, que seria o puritanismo. Na prática, o Flaubert, como realista, ele tenta ser um crítico aos valores da cultura ocidental. Inicialmente é essa a proposta, porém, quando ele chega no final trágico, pode abrir a guarda, baixar a guarda para que justamente aqueles que foram criticados se sintam legitimados a afirmar: tá vendo? Existe uma lição de moral na obra de Flaubert, né? Que você romper com os costumes, com a tradição, com a cultura, só poderia acarretar numa coisa trágica como essa. Então esse é o perigo de você levar um princípio até o seu extremo. É o princípio que Hermes Trismegisto já prescrevia, que os extremos se tocam. Um outro autor que eu costumo falar a respeito disso, nesse sentido, é o Marquês de Sade. O Marquês de Sade é alguém que, justamente por extrapolar demais um princípio, ele acaba favorecendo o seu oposto, que é o puritanismo. No caso do Gustave Flaubert, não chega ao nível do Marquês de Sade, é claro, mas eu diria que é uma escrita extremamente interessante, densa e realista. E sim, né, por mais que não encontremos saciedade nos impulsos ou mesmo uma perenidade com relação aos sentimentos, nem por isso possamos também nos conformar e não criticar os valores ocidentais como são postos, uma vez que eles são verdadeiras mortalhas, verdadeiras formas de se matar em vida por dentro os seres humanos, torná-los meros objetos de uma vida
meramente instrumental em favor de dar um bypass na vida. Então, Gustavo Flaubert, nesse sentido, ele vai dar vazão a toda uma filosofia de afirmação da vida, tal qual fez Nietzsche, tal qual propôs aí também, de certa forma, Oscar Wilde com a sua forma literária e sua forma de filosofia estética. E, por outro lado, ao dar um final trágico, ele vai mostrar aí a dureza que Schopenhauer coloca, né, na sua obra O Mundo como Vontade de Representação, né, que mostra a questão da eterna insaciedade redundando em frustração eterna. Né? O Flaubert acaba flertando com o pessimismo de Schopenhauer na sua literatura, nessa obra. É alguém que em vida, de certa forma, passou por isso. Na obra A Arte da Viagem, A Arte de Viajar, né, do escritor suíço Alain de Botton, ele fala trechos ali da vida propriamente do Gustave Flaubert, em que vivia exatamente inserido nessa frustração diante da cultura ocidental da França em que ele vivia. Ele achava tudo extremamente tedioso e formal e falso, uma sociedade extremamente falsa. E ele quis, em determinado momento da vida, ele teve a oportunidade de sair dali e ir para a África, né, conhecer um mundo exótico. E ali, veja como se parece com o próprio romance, né, do Gustave Flaubert, né, a própria obra dele. A vida dele parece com a obra. Ele teve a oportunidade de viajar na África, e viajar na África, a primeiro momento, lhe causou uma euforia enorme, uma incrível revelação de costumes diferentes, de povos na África que eram muito mais abertos, até o momento que ele fala que a mulher lá na África, a mulher, digamos assim, a mulher de família na África falava sobre temas que nem as meretrizes lá na França teriam coragem de falar. Né? Então ele, no primeiro momento, ele se vê vislumbrado, se vê embebecido, se vê entusiasmado, né? Muito entusiasmado de estar tendo essa oportunidade de fugir do tédio que era viver na Europa. No entanto, com o passar dos anos, e isso vai sendo revelado pelo amigo dele numa obra biográfica, né, o próprio Flaubert vai se decepcionando consigo próprio em relação ao ambiente que o cerca. Ele vai perdendo esse entusiasmo todo e vai se sentindo novamente inserido num tédio, né, a questão da saciedade, ou seja, esse é o problema, né? Não é possível viver com o coração acelerado, mesmo que por uma cultura, a todo momento, né? Uma hora acaba caindo a ficha do tédio, porque faz parte da existência. Para que haja o dia, é necessário que haja a noite. Não é possível viver numa vida ensolarada 100% do tempo. E afirmar isso não significa que a gente vai também, por outro lado, se conformar com uma cultura que se apoia, sobretudo, na reatividade de pessoas que morrem de medo de tudo, morrem de medo de viver emoções, morrem de medo de arriscar. Um extremo não se confunde com o outro. Né? Então, a crítica à sociedade ocidental, à cultura, à moralidade puritana é muito bem construída e tem seu valor e tem seu peso, certo? Mesmo e sobretudo para quem tem, digamos, o nível de realismo que o Flaubert propõe, de saber que mesmo o rompimento desses costumes, dessas tradições, não necessariamente vai acarretar o felizes para sempre, porque o felizes para sempre é uma ilusão romântica, né? Essa é a questão. Então você rompe com isso ciente de que, na verdade, você está caindo no devir e no efêmero. A proposta realista do Flaubert é tão realista que ele se permite acabar sendo crítico e também autocrítico. Por isso, uma obra de grande profundidade filosófica, grande profundidade filosófica. Não é alguém que está ali puxando sardinha para sua brasa, é alguém que resolveu simplesmente mostrar a realidade como ela é. E por isso, um valor inestimável para essa obra. É isso, gente. Foi, sem dúvida, um dos melhores livros que eu já tive a oportunidade de ler. Recomendo demais para você que ainda não teve essa oportunidade. E não me estender muito mais, já agradeci todo mundo que colabora, curte, compartilha o vídeo, apoia o canal, né, viabiliza esse canal, graças a vocês aqui que tem o apoia-se destinado aqui no campo de descrição. Você que curte, compartilha, nos motiva
psicologicamente a produzir mais, você que apoia nos viabiliza, né, ter de destinar tempo e comprar livros e fazer edição, enfim. Então agradecer a todos vocês, muito mais, não pretendo me estender muito mais, desejar um forte abraço para você que me assiste. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. No Facebook, temos o grupo Coisas Boas da Vida, onde compartilhamos conteúdos variados sobre arte e cultura. Participe, você vai adorar. No Instagram, mantemos você por dentro do que vem acontecendo ao longo dos nossos estudos diários. Não deixe de nos acompanhar. Agradecemos muito a todos os amigos que nos ajudam apoiando financeiramente o canal. Os links referentes ao Apoia-se, ao Facebook e ao Instagram estão disponibilizados no conteúdo de descrição desse vídeo. Por fim, não deixe de conhecer o nosso outro canal, o Tube Cult, onde falamos sobre cinema e música. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.